Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Maternidade Singular. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre e quando os pais têm visões diferentes a respeito da educação dos filhos. Quando um dos pais deseja ter uma educação mais respeitosa, o outro acha que uma educação mais autoritária é que é a educação que deve ser dada. O que fazer? Bom, um primeiro ponto que a gente tem que pensar é como é que é essa relação do casal. Como é que os dois se relacionam? Tem diálogo nesse casamento, né? Nesse relacionamento, né? O casal consegue respeitar o limite do outro, né? Bom, se isso não acontecer, esse é o primeiro ponto que tem que ser trabalhado, né? Porque senão vai ser muito difícil conseguir alguma alteração na maneira de educar os filhos, certo? Um segundo ponto é o seguinte: eu só posso alterar o meu comportamento. Eu não posso alterar o comportamento do outro, né? Eu tenho que ter isso muito claro. O que eu posso fazer é tentar influenciar o comportamento do outro, né? Mas eu só tenho controle sobre o meu comportamento diante do outro, né? E aí, pensando nessas duas coisas, né, como eu falei, a primeira coisa é avaliar isso. Se o casal não tem diálogo, né, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar, antes de começar a aplicar uma reeducação para os filhos, né, uma maneira diferente de educar os filhos, pensar, por exemplo, na aplicação da disciplina positiva no casal, né, para tentar melhorar essas questões, né, para tentar abrir um diálogo, para tentar o casal se entender de uma forma mais tranquila, né. Bom, o segundo ponto é o que é necessário? É necessário o autoconhecimento. Eu preciso ter claro para mim quais são os meus valores, de que forma que eu gostaria de educar meu filho, o que eu quero, o que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar com essa minha forma de educar, né? O que eu acredito, o que para mim faz sentido, né? E então, para a gente poder pensar realmente qual que é a forma que eu gostaria de educar os meus filhos, certo? Aí, escolhido essa maneira de educar e tudo, você tem que fazer uma outra pergunta: o que é aceitável para mim? Qual é o meu limite? Até onde eu consigo ir? Por exemplo, tá tudo bem se o meu parceiro, por exemplo, colocar o meu filho de castigo? Isso para mim é tranquilo aceitar? Eu consigo, numa boa, que alguns tapas aconteçam de vez em quando? Qual que é o meu limite, né? E esse limite, ele tem que ser um limite verdadeiro. Não adianta, por exemplo, eu pensar, não, tá tudo bem, ele cria do jeito que ele quiser, eu crio do meu jeito e a gente fica assim, né? Só que, na verdade, na hora que seu filho dá, por exemplo, seu companheiro ou sua companheira dá um tapa na criança, você fala, não, beleza, ele que tá educando do jeito dele, ok. Mas depois você vai lá e começa a provocar, a criar desentendimento, né? Aí não vai dar certo. Então é preciso ter realmente uma reflexão mesmo. Qual que é o meu limite? O que é aceitável, né? O que não me fere, né? O que acontece com a minha criança que eu consigo aceitar sem me ferir? Visto essas coisas, o casal deve estabelecer, a partir disso, como que vai ser essa criação, essa educação, né? No que sentido? Por exemplo, é possível a gente negociar dentro do limite e fazer, bom, isso cada um vai criar da sua maneira, né? Eu vou criar de forma respeitosa, você vai criar de forma autoritária, ou ao contrário, né? Eu acho que tem que ser de forma autoritária, eu vou fazer de forma autoritária, o outro acha que tem que ser de forma respeitosa, ele faz. Ou não, a gente vai estabelecer, por exemplo, que quando eu perceber que o parceiro tá começando a se exaltar, que tá ficando difícil, que vai acontecer um tapa, alguma coisa, eu vou retirar a criança. Você tá muito nervoso, você tá muito nervosa, desse jeito não vai dar certo, então eu vou tirar a criança para evitar que ela apanhe, né? Qual que é o limite?
limite. Como é que esse casal vai estabelecer como que vai se dar a relação de cada um, né? E aí, pode acontecer que um deles, né, mudando a sua relação, tentando ter uma forma mais respeitosa, à medida que ele for vendo como é que a criança está reagindo com o outro, como é que está sendo essa relação, como é que eles estão construindo, pode ser que ele também comece a repensar, né, a forma dele de agir, a forma de conduzir, né, toda a educação da criança. Bom, eu acho que basicamente seria isso, assim, em relação às formas, né, de pensar essa educação em conjunto. Agora, um outro ponto que me foi perguntado é como fazer para não desrespeitar, né, o outro, sendo que o outro pensa diferente de mim. E aí uma coisa muito interessante da gente observar é a facilidade com que as crianças discriminam estímulos, ou seja, a criança, ela muito facilmente, muito rapidamente, ela se adapta à forma de cada um tratar e lidar, né? Então, se a gente for observar isso, as diferenças que a criança tem de comportamento na escola e em casa, né? O meu filho, por exemplo, na escola, ele come sozinho, ele dorme sozinho. Aqui em casa, principalmente o dormir, o comer até que ele come às vezes sozinho, mas o dormir principalmente, ele sempre requisita a nossa presença, né? E foi uma coisa que a gente estabeleceu com ele. Em casa, a gente deita com ele, a gente dorme com ele, né? Ele ainda é pequeno, então a gente estabeleceu isso com ele. Mas na escola ele aprendeu que lá não tinha alguém para deitar com ele, então ele tinha que deitar e tinha que dormir sozinho, né? Então isso também acontece. Os pais, né, mesmo tendo uma forma de educar e o outro tendo outra, rapidamente a criança consegue entender e perceber e saber como é que ela tem que lidar com cada um, tá certo? Bem, acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. E depois tem mais.